Olá, pessoas queridas, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família. Eu sou Adriana Barbosa, eu sou evangelista da Palavra de Deus. Faço isso com todo o amor do meu coração, sabendo que a coisa mais importante da vida é a salvação da nossa alma, é nos reconciliarmos com o nosso Deus e fazer dele, através de Jesus Cristo, o nosso Pai. A obra da cruz me alcançou, por isso que eu falo com todo amor, carinho e ousadia da palavra de Deus para você que me escuta. A natureza humana. Pedro, o apóstolo do Senhor Jesus, ele foi uma pessoa que demonstrou em todo o tempo como oscila a natureza humana. Pedro foi capaz de agredir um centurião, cortar a sua orelha. Pedro era impulsivo. Pedro tinha umas características muito grandes. Pedro teve medo. Pedro duvidou do Senhor Jesus quando afundou nas águas. Então Pedro, ele oscilava, as emoções de Pedro oscilavam muito. Mas o coração de Pedro pertencia ao Senhor Jesus. Então, tem solução sim para quem se rende ao Senhor Jesus. E Pedro é um exemplo claro. Me vejo como uma pedrita, muitas vezes, né? Mas ele amava Jesus a ponto de dar a vida pelo Evangelho de Cristo. Então, Pedro, hoje, através da sua conduta e através dos conselhos do Senhor Jesus para nós, fala de uma maneira muito profunda. Porque não podemos nunca ousar pensar que nossos erros, que nossos pecados são maiores do que a graça, do que as misericórdias de Deus na nossa vida. E o Senhor está sempre com as mãos estendidas para socorrer um coração arrependido. Então, lá em Lucas, quero ler para vocês, é muito maravilhoso, porque a gente vê um ser humano igual a mim e a você, que reconhece que não pode nada sem Jesus. Até então, antes dele receber o Espírito Santo, ele se comportava como qualquer ser humano. As emoções dele oscilavam. Por isso que ele era tão impulsivo. Por isso que no momento ele tinha muita fé, no outro momento ele chegou a negar Jesus. Mas o Senhor Jesus já sabia de tudo isso. E o Senhor Jesus deixou claro para Pedro, para você e para mim, que a graça dele não nos dá licença para viver pecando, mas a graça dele nos levanta quando nós caímos em algum erro, em alguma falha. É isso que eu quero trazer para você hoje. Olha o que o Senhor Jesus... Pedro disse que de maneira nenhuma deixaria o Senhor Jesus. Mas lá em Lucas, a situação de Pedro não é diferente da nossa. A nossa situação não é diferente da de Pedro. E isso acontece no dia a dia com todos nós. Lá em Lucas
capítulo 22, versículo 31 e 32, Jesus disse para Pedro, até então, ele não tinha se dado conta de que estava sujeito a errar, mesmo amando Jesus, até um ponto de negar o mestre. No momento que o mestre mais precisava de apoio, todos foram embora. Todos se dispersaram para se cumprir o que foi dito pelo profeta. E o pastor foi preso e as ovelhas se dispersaram. O pastor é Jesus Cristo. Ali, quando pegaram Jesus e naquele caminho para o Gólgota, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas o Senhor Jesus já tinha o avisado. Olha o que diz a palavra de Deus. Lucas 22, 31 e 32. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei a Deus para que a tua fé não desfaleça. Quando te converteres, confirma isso a teus irmãos. Diz a teus irmãos que tu pode falhar, mas eu, o Senhor, não falho nunca. O Senhor Jesus mostrou ali para Pedro que ele só estaria forte se estivesse inserido no Senhor Jesus. Então, muitas vezes, você, meu irmão, minha irmã, que pode vir a falhar, não se esqueça da graça de Cristo. Não se esqueça do poder de Deus. Depois da ressurreição, Jesus não humilhou. Jesus viu ali, né? Pedro o negou 3 vezes antes que o galo cantasse. Não conheço tal homem. Pois Pedro parecia com Jesus. E nós parecemos com Jesus. Na nossa maneira de falar, na nossa maneira de pensar. A maneira de Pedro ser denunciava que ele era um seguidor de Jesus. E ali, por 3 vezes, lhe perguntaram que ele era um dos que seguiam Jesus, e ele negou. Então, depois da ressurreição, Jesus não o rejeitou, não humilhou, não o expôs, não jogou na sua cara, olha, tu me negaste, não. Jesus o chamou novamente, já ressuscitado, e fez a pergunta por 3 vezes se Pedro o amava. 3 vezes Jesus perguntou a Pedro se Pedro o amava. E na primeira vez, Pedro disse que o amava. Na segunda vez, Pedro disse que o amava. Na terceira vez, Jesus perguntou de maneira intencional. Pedro disse: Senhor, tu sabes tudo. Tu conheces o meu coração. O coração de Pedro pertencia ao Senhor Jesus. 3 vezes ele negou o Senhor Jesus. 3 vezes o Senhor Jesus o perguntou se o amava. E Pedro ali, depois da ressurreição, depois de ter ficado em Jerusalém e ter recebido o Espírito Santo, Pedro pregou para homens. E a Bíblia diz que mais de 5.000 homens se converteram. E Pedro foi até o fim. Não negou Jesus em nenhum momento. E foi crucificado de cabeça para baixo. Então, de que muito é dado, muito é cobrado. Jesus estava o tempo todo ali com Pedro,
demonstrando a ele que Pedro só seria forte para aguentar tudo aquilo se estivesse em Cristo. E hoje nós temos a oportunidade, meu irmão, minha irmã, de ter o Espírito Santo, de ter o Senhor Jesus na nossa vida. E muitas vezes não estamos tão distraídos com as coisas deste mundo que não lembramos do essencial, de ter a presença de Deus em nossa vida. Então, lá em Romanos 7:19, olha o que Paulo fala para mim e para você. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. A nossa natureza humana, estamos presos aqui, essa carne. E podemos falhar. Podemos errar. Mas o Senhor, a graça do Senhor Jesus, nos levanta. Se houver o arrependimento verdadeiro. Então, a palavra de Deus nos dá dicas maravilhosas sobre como errar menos e vencer em Cristo. A palavra de Deus deixa explícita em todos os momentos. Reconhecer o pecado sem justificar. Não podemos nos justificar diante de Deus. Entenda isso, minha irmã, meu irmão. O Senhor Jesus, Ele é tocado pelo um coração sincero, quebrantado, arrependido, não um coração soberbo, que tenta argumentar com aquele que sabe as nossas intenções, com aquele que sabe o nosso futuro, com aquele que sabe o nosso passado, com aquele que sabe o nosso presente. Diante do Senhor, ninguém é justificado. É o Senhor Jesus que nos justifica. Então, reconhecer isso nos faz sempre buscar a Deus, amá-lo e honrá-lo. Manter a comunhão com Deus. Precisamos manter a comunhão com Deus, mesmo depois de errarmos. Nos arrependemos verdadeiramente, pedimos perdão e buscamos ao Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se por acaso vieres a pecar, tu tens um advogado, o Senhor Jesus. É o sangue de Cristo, o que Jesus fez na cruz e a ressurreição dele que nos limpa do pecado, que nos faz ser mais alvo do que a neve. Então, alimentar a mente com a palavra de Deus. O que me faz agora estar aqui pregando para vocês é porque eu me alimentei da palavra. Jesus disse: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. O Senhor Jesus disse: nós temos que ir para a fonte, que é o Senhor Jesus. Em nenhum outro há uma fonte inesgotável. Em nenhum outro há consolo, há correção, há exortação. Aquele que ama a Deus verdadeiramente busca o Senhor. Orando mesmo em dias difíceis. Ore sem ter vontade. Ore quando você estiver cabisbaixo. Ore quando você se encontrar desesperado.
ore quando você estiver amargurado. Diga assim ao Senhor: Senhor, tu sabe minha condição humana. Agora estou quebrada, estou quebrado. Mas eu confio na força do teu poder. Me restaura, Senhor. Tem misericórdia de mim. Se achegue a Deus dessa forma. Não se achegue a Deus se justificando, se lamentando. Diga a Deus: Deus, eu confio em ti, mesmo diante das dificuldades. Senhor, que tu faças tudo novo. O Senhor Jesus fez tudo novo na vida de Pedro. Pedro era um homem comum, como eu e você. Pedro ficou abalado. Foi tanto que no versículo 62, olha, foi tremendo. Pedro chorou amargamente. Lucas 22, versículo 62. Pedro se recolheu depois do Senhor Jesus ter dito a ele: Simão, Simão, o Satanás pediu para cirandar na tua vida como trigo, mas eu roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça. A nossa fé não pode desfalecer, porque confiamos num Deus único, poderoso, aquele que estava lá com Pedro e que está comigo e com você hoje. Meu irmão, minha irmã, se você se encontra aflito, se você se encontra necessitado, escute, Deus está falando contigo agora. Diga: Senhor, me levante. Pegue os cacos e faça de mim um vaso novo. O Senhor Deus, Ele é o oleiro, nós somos o barro. E se Ele quiser, Ele quebra esse barro e faz um vaso novo. Ele fez isso com Pedro. Quando Pedro olhou para dentro de si e viu que na força do braço, Pedro não ia muito longe, mas com a força do poder de Cristo, Pedro foi às últimas consequências, morrer por Cristo. Então, o amor de Deus em nós nos reveste de poder, nos reveste de força, nos reveste também desse amor que transforma a mim, a você, que faz de nós instrumentos em suas mãos, não por mérito, porque nenhum homem, olha o que Paulo disse lá, meus irmãos, a palavra de Deus é tremenda. Disse mesmo assim, Paulo falou: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso Senhor. Paulo, ele olhou para dentro de si mesmo e disse: olha, o bem que quero fazer eu não faço, mas o mal que não quero fazer, esse faço, pois não faz mais eu, e sim o pecado que habita em mim. Então, o homem natural luta constantemente contra o homem espiritual. Tem solução, meu irmão, minha irmã, para a tua vida. Se achega a Deus. Busca força nele. Busca a tua esperança estar nele, não nas tuas possibilidades, não na força do teu braço, não na tua inteligência, não no teu QI, não na tua pretensão.
E sim, Deus, na misericórdia, sim, na misericórdia do Pai, sim, no amor de Deus por nós, sim, no sacrifício de Jesus, sim, em tudo aquilo que Deus demonstrou e demonstra através da natureza, através do nascimento de uma criança, através do sol que nasce, através da oportunidade que Deus te dá de fazer deste dia um dia melhor do que o dia de ontem. Abre tua boca e demonstra ao Pai verdadeiramente arrependimento, amor, honrando a Ele, sabendo que Ele é que é o forte em você e em mim. Vamos orar? Gratidão, meu Deus, pela tua palavra que renova as nossas vidas, renova as nossas forças, nos levanta, meu Deus, do pó e nos faz sentar na mesa de reis e de rainhas, para a glória do teu nome, Senhor. Ó Deus, socorre essa pessoa que nesse momento está se encontrando aflito, angustiado. O Senhor Jesus é o socorro, é o amigo mais chegado que irmão para a vida dela. O Senhor Jesus, Senhor, tem consolo e tem correção para a vida dela. Que ela possa hoje ser corrigida por Cristo, que ela possa hoje ser consolada através da tua palavra no seu íntimo. Pois é a tua palavra que gera fé salvadora, a fé que transforma. Eu já te agradeço, Senhor, pela resposta desta oração. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, tenha um excelente dia. Vai lá no canal, curte e compartilha. Outras pessoas precisam ser abençoadas pela palavra de Deus. Deus te abençoe.